aspectos da tubulação de polietileno, né? Na primeira live, a gente falou o básico do tubo de polietileno, né? Introduzindo o que é P80, o que é P100, as características dimensionais do polietileno, falamos o que é aquilo que é básico, né? E essa segunda live, a gente está entrando já com um assunto um pouco mais técnico, né? Que é a questão da abordagem dos transientes hidráulicos, né? Em relação a tubos de polietileno, né? Para isso, a gente teve o prazer de contar com a presença do Francisco Veiga, que é um baita especialista em transientes, aí muitos de vocês conhecem, porque já deu cursos aí para vocês na Sabesp, para a Sabesp, tudo mais, né? E então o Francisco vai poder nos elucidar diversos aspectos em relação ao transiente. Da minha parte, o objetivo é explicar como que o transiente hidráulico e a subpressão impacta nos tubos de polietileno. O nosso objetivo é desmistificar determinadas teorias que existem sobre tubos plásticos e transientes hidráulicos, né? Então, nós vamos tentar abordar isso de uma maneira sucinta, obviamente, né? Aí o Francisco vai entrar explicando para vocês determinados conceitos dos transientes, o que isso significa, como que ele se reproduz, o que ele impacta, né? E, no final, a gente abre para vocês fazerem as perguntas. Se alguém no meio do caminho, tá, tiver interesse em fazer uma pergunta, manda um chat, a Carol me interrompe e faz a pergunta. Tá bom? Vamos combinar assim? Bora. Então tá. Tem alguém aí que saiu da reunião sem querer, pelo jeito. Aí, toda vez que vai desligar o telefone, vai desligar a voz, desliga o telefone. Acontece. A Rosa abandonou a gente. Achei que ela, quando ela vai apertar para sair da silenciar a voz, acaba apertando, desligando o telefone, né? Bom, então vamos começar? Podemos começar? Vamos começar. Eu vou compartilhar aqui. Quer apresentar o Francisco antes, rapidinho? O Francisco, eu acho que o Francisco pode se auto-apresentar, né? Então, fale aí, Francisco, por favor. Já foi apresentado o suficiente. Nós trabalhamos com análise de transientes, medições de transientes. Temos uma relação com a empresa norte-americana Blackwell, que na realidade, é constituída por um grupo de consultores também. É uma empresa que tem uma parte comercial, assim como nós também temos localmente uma parte comercial, mas, de um modo geral, nós estamos focando muito na parte dos transientes hidráulicos. Tá? Então, basicamente isso, a apresentação. Sou engenheiro mecânico e estudo isso há alguns anos. Tem muito a acrescentar. Modéstia dele, conhece isso pra caramba. Vamos lá, vocês vão ver. Vamos lá. Vamos iniciar a apresentação, então, tá bom? Você, assim, ele que vai. Vocês estão enxergando? Sim. Tá, então vamos lá. Então, essa é a nossa segunda live, né? A FGS, nós apresentamos já na primeira live, alguns de vocês já provavelmente conhecem. A empresa é localizada em Cajamar, né? Nós hoje somos os maiores fabricantes de tubos de polietileno no Brasil, fabricamos tubos até 1.600 e somos os maiores do mundo, tanto em diâmetro como em capacidade instalada, né? É uma fábrica muito moderna, com equipamentos de última geração, né? E todos já se sintam convidados a conhecer aqui a empresa, tá? Vamos iniciar, então, a apresentação de hoje, nossa apresentação número 2, que é, então, golpe de arite, subpressão em linhas de tubo de PAD, tá bom? Vamos lá. Vamos primeiro entender o seguinte, essa apresentação é destinada para todo tipo de aplicação de fluidos líquidos, tá? Em especial, água e esgoto pressurizados, mineração e redes de incêndio, tá?
nosso convidado, o Francisco Eduardo Pasquarelli Veiga, um paulista baiano, né? O baiano paulista, né? É verdade. Dizem que é falsificado da China, né? Então, vamos lá. E nós já apresentamos, né? Vamos lá. Os tubos, em geral, podem ser submetidos em regime normal à pressão interna positiva, à pressão interna negativa, não ter pressão alguma, no caso de tubulações de esgoto, drenagem, muitas vezes não tem pressão nenhuma, podem estar enterrados ou podem estar expostos. Então, vamos primeiro entender como que a tubulação de polietileno funciona em regime normal, né? Com a pressão positiva. Quando submetidos à pressão positiva, né, o tubo, a gente dimensiona o tubo em função da classe de pressão do tubo. Então, nós chamamos de PN, né, pressão nominal. Então, por exemplo, o tubo PN10 de PE100 tem lá a classe de SDR 17. Tá? Então, a gente dimensiona o tubo pela pressão positiva, isso a maioria de nós está habituada, né, com isso, né, que a gente dimensiona, então, a pressão nominal do tubo é função da tensão circunferencial, da espessura e do diâmetro. Essa tensão circunferencial, que é baseada, então, no que nós chamamos de MRS, o PE 80 MRS 8, o PE 100 MRS 10. Então, nós pegamos, se é um PE 100, nós colocamos aqui na fórmula o sigma, né? Vai ser 10, que é o MRS, dividido por um fator de segurança de 25%. Então, nós vamos colocar na fórmula 10 dividido por 1,25 dá 8. Vamos colocar na fórmula aqui o 8 megapascal, ou 80 kg/cm², e vamos chegar em qual é a pressão nominal do tubo. Então, a pressão nominal é dimensionada dessa forma, nós falamos na primeira live, né, e essa pressão nominal é que consta no catálogo, nos catálogos dos fabricantes, e consta nas normas de tubos de polietileno, de polipropileno, PVC, etc. e tal. Essa pressão nominal é calculada desta maneira, né? Então, essa é a questão da pressão positiva. Então, como nós falamos, obviamente, um tubo de PE 100 aguenta 25% mais pressão do que um tubo de PE 80 com os mesmos diâmetros e espessuras, tá certo? Como eu reforcei na aula passada, a gente, hoje em dia, falar em rede adutora em PE 80 é totalmente descabido hoje, porque o PE 80 é um material que foi superado pelo PE 100, não tem sentido nenhum falar em PE 80 mais para a rede adutora. Hoje, provavelmente, se pode até mantê-lo como ramal predial, temporariamente, porque ele vai sair de linha no mundo todo e ele não vai ter mais PE 80 para fazer nada, né? Então, nós temos que começar a pensar só em PE 100. Já cansei de falar que o PE 100 tem um monte de vantagem, além de ser mais resistente à abrasão, mais resistente a rasgo, você consegue fazer para suportar a mesma pressão um tubo mais leve, mais fino, mais fácil de instalar e que passa maior vazão. Portanto, o PE 100 só traz benefício ao cliente, e como o preço dele é igual ao do PE 80, não tem sentido você pagar um preço por um produto pior, né? Tá? Então, isso nós já falamos na vez passada, eu só estou reforçando o que nós falamos, tá bom? Ainda falando em pressão positiva, o tubo depende, a pressão que o tubo suporta depende da temperatura 53%. que ele está, que ele vai estar instalado. Então, se ele está, as pressões nominais são determinadas para temperaturas de até 25 graus Celsius. Então, até 25 graus Celsius, aquela pressão nominal do tubo é a mesma que está na tabela. Então, se nós pegarmos um tubo para PN10, ele está até 20 graus, ou está 15 graus, ou está 25 graus, ele continua sendo PN10. Mas se eu começo a trabalhar com temperaturas maiores, nós temos que aplicar um fator de redução da pressão em função da temperatura. Isso também está nas normas, norma brasileira, norma internacional, na NBR 15561, está na ISO 4427, está na N 12201, enfim, essa tabelinha que determina qual é a máxima pressão de operação em função
da temperatura. Então, se eu estou a 30 graus, o fator de redução é 0,87. Então, se eu tenho um tubo de PN10 a 30 graus, eu multiplico por 0,87, ele vai suportar 8,7 bar. Se eu estou a 40 graus, eu multiplico por 0,74, ele vai suportar 0,74 vezes 10, 7,4 bar. Na grande maioria das aplicações de rede de esgoto, o fator é 1, porque nós estamos sempre abaixo de 25 graus, porque os tubos estão enterrados e tudo mais. Mas quando nós trabalhamos com tubos expostos, isso é muito importante. Quando nós trabalhamos em locais onde nós temos água quente, como é o caso de algumas regiões do estado de São Paulo, nós temos lá Olímpia, temos lá Fernandópolis, onde nós temos temperaturas de poços que estão a 40, 50 graus, isso deve ser levado em consideração. Tá? Mas 99% das aplicações de água e esgoto enterrados, o fator é sempre 1, por isso a gente acaba não se preocupando. Mas tem que ter isso em mente que num tubo aéreo, um tubo exposto, e onde a água é quente, nós temos que aplicar esse fator de redução, tá certo? Então, se eu quero trabalhar com uma pressão de operação de 10 bar a 40 graus, então eu tenho que colocar aqui um PN16, provavelmente, tá certo? Tá bom? Muito bem. Outra questão é relativa a pressões negativas. O tubo de polietileno suporta pressão negativa ou não suporta pressão negativa? Né? É uma dúvida que é muito recorrente com os nossos clientes. Né? Bom, nós temos, na área de saneamento, muito pouca aplicação onde a gente trabalha com sucção. Normalmente, nossas aplicações ou são sem pressão, por gravidade, ou são por bombeamento, né? É muito pouco a aplicação onde nós trabalhamos com tubo de sucção. Isso na Europa já é mais comum, por exemplo, na Alemanha, o esgoto trabalha a vácuo, trabalha com sucção, né? Se aplica vácuo no esgoto. Mas nós temos também algumas aplicações onde nós temos os tubos submetidos à pressão negativa, à sucção, tá? Bom, temos que entender o seguinte, quando o tubo é submetido à sucção, ele tende a fechar, ele tende a colapsar, tá certo? Quando você tem o tubo enterrado, aonde a gente tem um efeito de subpressão? Se eu tenho um tubo enterrado, vazio, por gravidade, sem pressão, e ele está enterrado num local de lençol freático alto, esse lençol freático alto, essa pressão que está fora do tubo, essa pressão positiva, tem o mesmo efeito de uma pressão negativa dentro do tubo. Essa pressão externa do tubo provoca também o colapso do tubo sob determinadas condições. Muito bem, então nós temos aqui uma situação de um tubo enterrado, né, onde o nível da água está aqui, então nós temos terra, mas tem um nível de água aqui. Essa água ao redor do tubo, se o tubo está vazio, vai tender a fazer o tubo fechar, a colapsar sob certas condições, tá certo? E tem o mesmo efeito de uma pressão negativa. Nós sabemos que a máxima pressão negativa prática é de menos 9 MCA aproximadamente, menos 0,9 bar aproximadamente, tá certo? Essa é a máxima pressão negativa que existe de um tubo, de um vácuo, tá certo? Mas, se eu tenho uma pressão negativa dentro do tubo e eu tenho um lençol freático fora do tubo, eu tenho que somar as duas pressões. Eu tenho a pressão negativa dentro do tubo e mais a pressão negativa imposta pela coluna de água fora do tubo. Então, se eu tenho aqui 2 metros de água fora do tubo e tenho aqui meio bar negativo dentro do tubo, né? Ou seja, 5 metros negativo, eu vou ter no total 0,7, ou no caso desse exemplo, eu vou ter 0,8 bar negativo. Então, quando a gente dimensiona um tubo, a gente tem que levar em consideração o lençol freático que está fora dele também, tá? Muito bem. Quando o tubo está enterrado, a preocupação que nós temos é o lençol freático e a carga de solo, né? Então, o peso do solo, né? Peso do tráfego em cima dele, todas
essas cargas que provocam, que tendem a fazer o tubo fechar, ovalizar e até a colapsar. Por outro lado, em tubos flexíveis, que é o caso do polietileno, do PVC, do aço, são tubos considerados flexíveis, o solo de reaterro é extremamente importante para dar resistência ao tubo. O solo, a suportação do solo melhora muito a resistência da própria tubulação. Então, quanto melhor for a compactação, quanto melhor for o solo, quanto mais granular for o solo, mais aquele solo atua suportando a tubulação, tá certo? Então, no caso de tubos flexíveis, o solo é preponderante. Quando eu falo flexível, o aço está dentro desse conceito, tá bom? Não está o ferro fundido, que é um tubo rígido que não tem flexibilidade alguma, né? Ou quase nada, tá certo? Bom, essa questão é muito mais crítica quanto mais fino for o tubo. Quanto mais fino for o tubo, mais o solo tem importância, né? Então, se eu tenho um tubo muito fino, o solo é que dá todo o suporte. Se eu tenho um tubo com uma espessura bem grande, o solo tem menos importância no suporte. Onde que, para tubo de polietileno, isso é um divisor de águas? Tubos até SDR17, então, SDR17, SDR13, SDR11, SDR9, SDR7, enfim, tubos PN10, PN12, 16, esses tubos têm uma altíssima resistência a cargas de solo, de lençol freático, etc. Eles têm muita resistência, né? O solo tem uma importância menos impactante nesses tubos. Mas quando nós falamos de tubos finos, né, que a gente usa muito em esgoto, por exemplo, PN6, PN5, estou falando de SDR26, SDR33, aí o solo passa a ter muita importância e as cargas de solo, as cargas de aterro, de lençol freático passam a ser preponderantes, tá? Então, nesses casos de tubos mais finos, a gente tem que fazer cálculo da resistência à carga de aterro, à subpressão, lençol freático e tudo mais, tá ok? Então, para reforçar, tubos grossos, mais espessos, o solo tem menor importância. Nos tubos finos, o solo tem maior importância. O divisor de águas é o SDR17, né? Por isso que eu recomendo sempre redes de água SDR17, né, para PN10, porque é um tubo que tem uma grande resistência a tráfego, não compactou direito, ele jogou terra em cima e passou com o caminhão, tudo bem. Tem tráfego, tudo bem. Tem lençol freático, tudo bem, né? Esses tubos SDR17, PN10, PN12, PN16, a gente instala e é claro que se deseja que você tenha uma boa instalação sob qualquer circunstância, mas a gente instala sabendo que a gente está com um grande nível de segurança, está tranquilo. Quando a gente instala tubos mais finos, especialmente no caso de linhas de esgoto ou adutoras com baixa pressão, onde nós estamos falando de PN6, PN5, nós temos que ficar mais atentos e fazer todos os cálculos para avaliar a resistência desse tubo a essas cargas, né? Então, quando nós estamos falando, como é que nós avaliamos isso, né? Temos um tubo com a pressão de solo e de lençol freático, ele tende a ovalizar e chega a um ponto que ele pode colapsar. A fórmula para calcular essa pressão crítica de colapso é a mesma para qualquer tubo, para qualquer material. Qual que é essa fórmula? Pressão crítica. É o módulo de elasticidade do material, vezes a espessura ao cubo, dividido por 4, multiplicado por 1 menos o fator de Poisson ao quadrado, vezes o raio médio do tubo ao cubo. Essa fórmula é padrão para qualquer material, aço, polietileno, PVC, o que for. O que diferencia é o módulo de elasticidade. No caso de tubos
de plástico, esse módulo de elasticidade para esse tipo de carga é o módulo de elasticidade de longa duração. É aquele módulo de elasticidade que nós vamos obter daqui a 50 anos ou 100 anos, conforme seja a nossa perspectiva de utilização dessa tubulação. Normalmente, nós dimensionamos os tubos para redes de água e esgoto para 50 anos, no mínimo. Então, esse módulo elasticidade é o módulo que a gente tem que levantar em função dessa vida útil de 50 anos, vai ser um módulo de 50 anos. Quando nós falamos de materiais metálicos, como aço, o módulo de elasticidade praticamente é inalterado nas temperaturas ambientes. Então, esse módulo de elasticidade é o mesmo, né, seja em curta duração, seja de longa duração nas temperaturas ambientes. No plástico, não. O módulo de elasticidade de curta duração do plástico é muito maior do que o módulo de elasticidade de longa duração. Chega a ser 9 vezes maior. Por isso que os testes de plástico de curta duração têm pouca validade, a não ser comparativamente. Porque um tubo de polietileno suporta um teste de curta duração, se eu começar a colocar pressão para ver quando que ele vai explodir, um tubo de PN10, colocar pressão, ver quanto que ele vai explodir, ele provavelmente vai explodir com 70, 80 bar de pressão. Mas, durante 50 anos de vida útil, a pressão máxima dele deverá ser 10 bar. Porque se eu colocar 15 bar, ele vai estourar agora? Não, vai demorar 1 ano, 2 anos para estourar, mas vai estourar. Se eu quero que ele dure 50 anos, eu tenho que colocar 10 bar, porque ele é dimensionado por aquela fórmula que eu mostrei antes para vocês. Muito bem, essa é a pressão crítica de colapso, seja por uma pressão negativa, seja por uma pressão externa positiva, carga de solo, lençol freático e tal. Porém, quando o tubo está enterrado, nós temos que levar em consideração essa fórmula, nós usamos outros fatores. Nós multiplicamos por um fator FA, que é o fator relativo à ovalização. Quanto mais oval o tubo, menor resistência ele tem a essas cargas. Então, nós aplicamos um fator relativo à ovalização. Normalmente vai de 0,8, 0,6, depende da ovalização, há tabelas para isso. E aplicamos um fator de suporte do solo, FS. O que é isso? Quando o tubo está enterrado, quanto melhor a compactação, maior é o fator de suporte do solo. Então, um tubo bem compactado pode ter o seu suporte aumentado em 10 vezes a resistência dele. A pressão crítica de colapso dele pode aumentar 10 vezes se eu tiver um solo bem compactado, um solo granular, etc. E tal. Então, a fórmula básica da pressão crítica é a rigidez de anel do tubo, aquele SN que vocês conhecem nos tubos de esgoto, né? A rigidez de anel nominal do tubo, multiplicado por 12, vezes o fator de suporte, que aumenta a resistência, vezes o fator de ovalização, que diminui essa resistência. Essa é a fórmula básica aproximada, tá? Essa fórmula aqui, se eu desenvolver essa fórmula aqui de cima, eu vou chegar nessa, tá bom? Essa fórmula aqui, aproximada, onde com um fator de segurança já de 2, ou seja, essa pressão crítica que a gente calcular já está com fator de segurança de 2, tá bom? Então, tem uma tabelinha, né? Uma tabelinha da resistência do tubo PE100, né? Em relação à pressão negativa, tá certo? E essa pressão negativa é tanto a pressão interna de vácuo, de sucção, somada com a pressão externa de lençol freático, que seja, tá bom? Então, nós temos essa tabelinha, uma tabelinha simplificada, né? Orientativa, que tem aqui, olha, o SDR na parte de cima. Então, SDR33, que seria um PN5, o SDR26, que é um PN8, SDR21, que é um PN26, PN6, 21, PN8, 17, PN10, 13, PN12,5, 11, PN16, 9, PN20, 7,4, PN25. Então, todos os tubos em relação ao seu SDR, qual seria a resistência à pressão de colapso dele? Então, se o tubo for aéreo, veja bem, ó, um tubo aéreo suporta 0,04 bar, ou seja,
0,4 metros de coluna d'água, menos de meio metro de coluna d'água, se ele estiver aéreo. Isso na temperatura ambiente, até 25 graus. Se ele for um tubo PN26, um STR26, um PN6, ele suporta 0,8 metros de coluna d'água. Se ele for um STR17, ele já suporta 3 metros de coluna d'água. Tá? Então, ele já suporta vácuo interno, absoluto, que seria de 0,9 metros, então ele suporta 3, tá? E assim por diante. Porém, se ele tiver enterrado, mesmo com uma compactação praticamente sem controle, uma compactação fraca, ruim, veja só, o SDR33 já suporta 6 metros de coluna d'água. O STR17 suporta 16 metros de coluna d'água negativa. E assim vai. Se eu chegar numa alta compactação, o STR17 suporta 29 metros de coluna d'água negativa. O 33 suporta 10 metros de coluna d'água. Então, veja a importância da compactação e do aterro em tubos flexíveis. Esse mesmo conceito se aplica para PVC, para polipropileno, tá? E até para o aço. Claro que cada um dentro dos seus parâmetros, né, de resistência, de modulasticidade, tá, etc. Tá? Então, essa tabelinha é uma tabelinha que ajuda a gente a dimensionar se o tubo está debaixo do lençol freático e se ele sofre pressão negativa. Tá bom? Então, eu estou falando de pressão negativa contínua, aquela pressão negativa que vai trabalhar ou por sucção ou uma linha de gravidade que está com o lençol freático em cima do tubo. Então, está sofrendo uma pressão negativa contínua, tá bem? Muito bem. Aí nós entramos no nosso protagonista de hoje, transientes hidráulicos. Transientes hidráulicos, né? Que é um distúrbio, né, na linha, né, no transporte do fluido. É um distúrbio, né, que acontece, né, quando está bombeando, cai a energia elétrica, a bomba para de funcionar, blum, né? Ou então, fechamento rápido de uma válvula, se fecha uma válvula rapidamente, né? Então, esses fenômenos provocam esse impacto dentro do tubo que funciona como se fosse o fenômeno funciona como se fosse uma pororoca dentro do tubo. Eu estou com uma onda de água, estou com um fluxo de água, eu interrompo esse fluxo rapidamente, a onda que está indo bate com a onda que está voltando, forma uma pororoca dentro do tubo, dá uma pancada violenta, depois o Francisco vai mostrar ao vivo para vocês esse fenômeno acontecendo, uma pancada violenta, né? Então, você tem uma baita pressão positiva, que sobe lá para cima, logo em seguida, essa onda uma com a outra, ela se afasta, cria uma subpressão, né? Um vácuo interno, pode ter quebra de coluna d'água, então cria uma subpressão negativa muito forte, então você tem uma onda de alta pressão para cima, depois uma pressão negativa muito forte, né? E dá uma pancada muito forte, é por isso que esse transiente hidráulico também é chamado de golpe de ariete, né? Ariete, martelo, lembra mais aquele martelo do Thor, né? Aquela pancada que você dá, pau, né? Um golpe de martelo que dá essa pancada muito forte, tá? Todas as normas de projeto definem como tratar transiente hidráulico. Não se deseja ter transiente hidráulico na linha. Ah, mas a tubulação suporta transiente hidráulico. Olha, não deixe de ter transiente, porque transiente hidráulico cria um monte de distúrbio, de problemas, que o João Francisco vai enumerar para vocês e contar. Então, todas as normas de projeto, a Rosa trabalhou aí numa norma de projeto, né, e ela tratou de transiente hidráulico, você tem que colocar dispositivos que eliminem ou minimizem esses transientes hidráulicos, né? Nós temos os tanques unidirecionais, temos chaminés de equilíbrio, tem válvulas de fecho lento e tem ventosas. Ventosas
Geralmente, ventosa não é muito bom para isso, não, mas eu prefiro que o mestre Francisco explique melhor para vocês, que muita gente acha que ventosa é dispositivo antigolpe, tá? Não é não, tá bom? O Chico, ventosa é para quê? Para tirar da linha, porque você tem uma depressão, cria ar e o fluxo não passa, então se usa ventosa para isso. Ventosa não é boa para transiente hidráulica, não, tá? Quem usa ventosa para transiente hidráulico está cometendo dois equívocos, né? Um é que ela não funciona para transiente hidráulico, não. Segundo, é que ventosa sem manutenção, mesma coisa que uma válvula fechada, tá? E ventosa a cada 6 meses precisa de manutenção. Se não fizer manutenção na sua ventosa, nem põe, está gastando dinheiro à toa, tá bom? Mas o Chico vai discorrer mais sobre essa figura com vantagens e desvantagens tão importantes como a tal da ventosa, tá bom? Transientes hidráulicos, olha lá, olha o que acontece aqui. Chico vai mostrar muito melhor para vocês isso, tá? Quando vamos supor que houve um fechamento rápido de válvula nesse instante. Dá uma baita onda de sobrepressão lá em cima, pau! Aí ela dá uma sobrepressão embaixo, pau! E ela vai amortecendo aos poucos. Só que esse amortecendo aos poucos significa alguns milhões de ciclos, tá ok? O transiente hidráulico, esta variação de pressão, ó, daqui para cá e daqui para cá, esse ΔP de pressão é calculado por essa formulinha aqui, ó, C, que é a celeridade, vezes a variação de velocidade sobre a aceleração da gravidade. Essa celeridade, né, essa propagação de onda, a velocidade de propagação de onda, a celeridade, é função do material. Quanto mais rígido o material, maior esse C. Se maior é o C, maior é a pancada, maior é esse ΔP. Quanto mais flexível o material, menor esse C. Então, quanto mais flexível, menor a pancada, menor é o ΔP. Então, imagine uma bexiga, que você dá um soprão, ele enche. Aí você solta, ela esvazia. Você solta, enche, e ela esvazia. Como ela enche, ela amortece essa pancada. Com uma borracha, como se fosse um tubo de borracha, dá para entender, né? Quando você coloca, pega um tubo de borracha, uma mangueira de borracha, você coloca uma pressão rapidamente, ela dá uma estufada, depois ela volta ao tamanho normal. Então, nos tubos flexíveis, esse C é menor. Portanto, a amplitude do transiente é menor nos tubos flexíveis. Portanto, aquele valor de transiente que a gente calculou para ferro fundido, na formulinha da Saint-Gobain, não se aplica para polietileno, porque a Saint-Gobain é antiga, ela não se aplica para polietileno. Aquele valor que a gente calcula para ferro fundido é bem mais alto do que o valor do polietileno, que é bem mais baixo. Então, primeira questão é isso. Vamos lá. Quando se trata de pressão positiva, o que o tubo de polietileno suporta quando vem a pressão positiva do transiente? Os tubos de polietileno suportam 2 vezes a pressão nominal. Nas normas brasileiras, por ainda, nós não estávamos ainda, na época, tão familiarizados com o tubo de polietileno, nós adotamos 1,5 vezes a pressão nominal. Na verdade, ele suporta 2 vezes a pressão nominal e está em qualquer literatura europeia, nas normas europeias de projeto, o tubo de polietileno suporta 2 vezes a pressão nominal, né, em relação à sobrepressão de transiente hidráulico. Tá? Na norma brasileira está 1,5 vezes, né, que é, a grande maioria das vezes, essa sobrepressão em velocidades até 3 metros por segundo não atinge isso. Então, a pressão positiva, normalmente, não é um problema em relação ao transiente hidráulico para o tubo. Tá? Ó, as formuletinhas que se usa para calcular a celeridade, que é aquele valor que multiplica, aquele coeficiente que multiplica na fórmula lá, é essa daqui, que é a mesma para qualquer material, que é em função do módulo de elasticidade do material de novo. Né? Como o polietileno tem um módulo de elasticidade muito menor do que o ferro fundido,
modularidade de um polietileno de curta duração é da ordem de 10 mil quilos por centímetro quadrado contra 1,5 milhão do ferro fundido, vocês imaginam a diferença que dá. Só para vocês, uma forma simplificada aqui do lado, só para vocês terem uma noção, se eu tiver um polietileno de baixa densidade, que não é o nosso caso, mas um tubo de baixa densidade, a celeridade é 488 dividido pela raiz de SDR-1. Se for um PE100, é 3 vezes maior a celeridade. Portanto, 3 vezes maior o golpe, 1.280. E se for um PVC, é 50% maior do que o polietileno. Então, o golpe, a intensidade, a amplitude da pressão, sobrepressão e da subpressão no golpe, num PVC é 50% maior que no polietileno, tá bom? Então, como eu disse, a sobrepressão não é necessariamente um problema para o polietileno, tá? Mas a subpressão é, tá? Antes de entrar em subpressão, eu vou falar só mais um pouquinho sobre essa questão da sobrepressão, porque onde nós temos muito problema de transiente hidráulico são linhas de incêndio. Eu não sei quem que está nos assistindo que está envolvido com linhas de incêndio ou não, então eu vou colocar isso. Em linhas de incêndio, os golpes são muito constantes, porque você abre e fecha as válvulas com muita rapidez, né? E você tem golpes constantes, né? E são normalmente pressões elevadas, são tubos de PN 12, 16, 20, né? O que acontece que é um equívoco que os projetistas que estão habituados com aço fazem contrato com o polietileno. Normalmente o projetista faz o seguinte, ele coloca a pressão, ele calcula a pressão com o transiente hidráulico, porque ele está acostumado a trabalhar com aço ou acostumado a trabalhar com ferro fundido. Então, ele calcula que a pressão de transiente é 20 bar. E ele quer colocar um tubo, de PN 20 de polietileno. Quando não é o caso, ele teria que trabalhar, ele vai calcular em regime 12 bar, o transiente provavelmente vai dar 15, 16, e vai trabalhar com um tubo de PN 12 mesmo. Ele não precisa colocar um PN 20. Então, muitas vezes, os projetistas que trabalham com redes de incêndio acabam projetando o tubo de polietileno. Acabam superdimensionando, colocando o tubo de polietileno com um PN muito maior do que o PN necessário, tá? Então, no caso do polietileno, não precisa colocar, porque ele está acostumado no ferro fundido. Se o transiente hidráulico der 20 bar, ele tem que colocar um tubo que suporta 20 bar. Se ele não colocar, o tubo de ferro fundido vai arrebentar mesmo. No caso do polietileno, não. Se a pressão de regime é 12 bar, o transiente dele calcula dar 16, 17 bar, ele pode continuar trabalhando com o PN12, tá bom? Outra grande vantagem de trabalhar em redes de incêndio com polietileno é que não tem corrosão e não tem problema de estanqueidade por causa das soldas. Então, hoje, muitas empresas estão adotando redes de incêndio de polietileno, porque você não tem todo aquele problema de manutenção de uma rede de incêndio, uma manutenção, colocar anodos de sacrifício, pinturas, etc. e tal, tá bom? Então, o polietileno hoje tem ganho cada vez mais espaço nas redes de incêndio, em várias aplicações, inclusive Petrobras, etc. Tá bom? Aí vem o nosso ponto crítico, vem o nosso X da questão, que são as subpressões. A subpressão, no transiente, a subpressão é um ponto crítico para o polietileno, tá? E as subpressões, devido ao transiente, são a grande causa de falha em tubos finos de polietileno, tá? Como eu disse, tubos SDR-17 ou mais espessos, geralmente estão superdimensionados em relação à subpressão e nós não temos problema nenhum. De novo, por isso que eu recomendo sempre redes de água em SDR-17, né, ou 11, porque não tem... Rede já não tem tanto impacto de transiente assim como tem numa adutora, mas, mesmo assim, os SDR-17 e mais espessos suportam tranquilamente subpressões e sobrepressões
de transientes. Mas quando nós estamos falando nos tubos finos, nós temos que prestar muita atenção. Via de regra, tubos STR-21, PN8, enterrados, já suportam muito bem as subpressões. Muito bem. Mas e a questão de fadiga, porque o transiente sofre milhões de variações de ondas, e a fadiga? Todos esses ensaios foram feitos, foram realizados, simulando milhões de variações. Os tubos de polietileno SDR-17, SDR-21 enterrados suportam perfeitamente essas condições, enquanto o tubo, tá certo? Quando a gente fala dos tubos mais finos, que é o caso do SDR-2633, principalmente o SDR-33, esses cálculos têm que ser feitos apuradamente, tá bom? Pode-se fazer um tubo SDR-33? Pode, claro que pode, desde que você faça engenharia, você calcule o tamanho do transiente, a compactação, os dispositivos antigolpe que se você tiver, que você anula, vai anular ou minimizar esses transientes, etc. Tá certo? Então, esse é o grande recado, porque há muito mito dizendo polietileno não aguenta transiente. Isso é uma grande falácia, porque se vocês analisarem, nós já temos polietileno, estamos trabalhando polietileno no Brasil já há 50 anos, quantos casos vocês conhecem de falha em tubo de polietileno por conta de transiente hidráulico? Quantos? Dá para contar numa mão, quanto isso aconteceu, e todas as vezes foram em tubos muito finos, que estavam sem proteção nenhuma de transiente, ou estavam muito mal compactados, né? E você nunca viu isso acontecer em tubos de espessura maior, tá? Então, eu queria colocar isso porque acabar com esse mito que se tentou lançar no mercado por interesses comerciais e tudo mais, tá bom? É o contrário. Recentemente, o PPI, Plastic Pipe Institute, nos Estados Unidos, lançou um trabalho sobre esse tema e embasando completamente os tubos de polietileno em relação a transientes hidráulicos, tá? Bom, estou acabando já a apresentação para o Chico falar. Falando agora da última questão, da última situação de instalação, que são os tubos expostos. Nós temos um caso, se não me engano, é Sabesp, uma transposição da Sabesp aí, tubos expostos. Nessas situações, né, de transposição, a maioria das vezes era por gravidade, mas tem muitas bombeadas, né, o tubo está exposto a sol. E está exposto ao sol, primeiro, como eu já disse na apresentação passada, tem que ser preto. Porque os tubos pretos têm resistência à ultravioleta para ficar exposto por praticamente a vida toda do tubo de 50 anos sem grandes perdas de propriedade. Nós não podemos usar tubo exposto colorido, porque eles não têm resistência ao UV. Eles conseguem ter uma resistência limitada ao UV, que é para o tempo de exposição de estocagem, mas não para exposição de instalação. Tem que ser o preto, aquele tubo preto, feito conforme as normas, vindo da petroquímica, resina preta, estabilizada com nível de fumo de 2% a 3%, adequadamente dispersa, enfim, etc. Tá? Então, só que quando nós estamos trabalhando nessa situação, o tubo está recebendo o sol. E se está recebendo sol, olha o que acontece. Um tubo preto no sol chega a atingir 60 graus de temperatura, 60 graus Celsius de temperatura. Tá certo? Se ele chega a atingir 60 graus Celsius, a temperatura média, vamos supor que a água está passando dentro a 20 graus, 25 graus, a temperatura média naquele tubo vai ser da ordem de 40 a 45 graus. Portanto, nesse caso, nós temos que aplicar aquele fator de resistência, de diminuição da resistência à pressão, aquele F, multiplicar por aquele F, que é o fator de resistência à pressão em função da temperatura. Tá bom? E, obviamente, isso impacta tudo, a resistência à pressão positiva, impacta a resistência à pressão negativa. E quando o tubo está exposto, ele tem um segundo fator agravante, que ele não tem o suporte do solo. Se ele não tem o suporte do solo, as pressões negativas, seja por sucção ou seja por transiente,
são muito mais críticas. Se a gente for olhar aquela tabelinha lá de trás, nós vamos ver, voltando rapidamente na tabelinha lá de trás, nós vamos ver que o tubo aéreo, a resistência à pressão interna negativa dele é muito menor com um tubo em relação ao tubo enterrado. Um tubo aéreo DSE-17 suporta 3 metros de coluna d'água, quando que mal compactado ele suporta 16. Ou seja, são 5 vezes mais, tá certo? Então, quando o tubo está exposto, ele tem a temperatura como um agravante, que diminui a resistência à pressão dele, tanto positiva quanto negativa, como ainda tem a menor resistência em função de não ter o suporte do solo, tá certo? Então, chamo bastante a atenção de vocês para essas características, tá bom? Recomendo usarem as referências da norma brasileira, da NBR 15802, que dá parâmetros de projeto, tá? As recomendações do Manual de Boas Práticas da BPE, que dá todos os parâmetros para vocês disso, tá? E essas tabelas que a gente colocou como uma referência rápida, provavelmente a Carol vai poder disponibilizar para vocês essa apresentação de alguma maneira, tá bom? É isso que eu queria colocar para vocês. Agora entrego a bola para o Chico explicar melhor quem é esse indivíduo, né, fantástico, chamado transiente hidráulico, tá bom? Pessoal, só um minutinho antes do Chico entrar. A gente tem um chatzinho à direita. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, colocar ali para a gente. Eu paro a apresentação deles para a gente tirar algumas dúvidas. Também pedi para vocês passarem um e-mail para eu passar essa apresentação. Mas se alguém tiver alguma dúvida por enquanto, por favor, já vai me avisando aqui. Tá com a bola agora para o Francisco. Beleza. Zé, por favor, compartilha a sua. Tá. Aproveitando que vocês estão aí colocando a apresentação, a gente tem uma pergunta aqui da Marilene para falar um pouquinho sobre subpressão versus a qualidade da água. Ela é da Sanepar. Marielle. Qual é a pergunta? Falar um pouquinho de subpressão versus a qualidade da água. Será que a Marielle pode explicar melhor o que ela quer dizer com isso? Eu não entendi. Marielle, por favor, destrava o seu som. Fala aqui para a gente, por favor, a sua dúvida. Sim. Estão me ouvindo? Eu destravei aqui. Sim. Na verdade, não era uma dúvida, era mais se eles pudessem. O Francisco, tudo bem, Francisco? Tudo bem, como vai? Tudo certo. Se puderem comentar um pouquinho, quando acontece subpressão nas tubulações, principalmente quando a gente está falando de água tratada, tem vários estudos associando isso com problemas de qualidade da água. Queria saber um pouquinho de vocês, como é que vocês estão vendo isso. Tá, nós vamos abordar um pouquinho sobre isso rapidamente, mas só adiantando, é uma pergunta extremamente pertinente, tá? Muito, muito mesmo. Okay? Obrigada. Vamos no decorrer da apresentação, introduzir no contexto essa sua pergunta. Tá legal, obrigada. Ok? Bom, pessoal, senhoras e senhores, muito obrigado aí pela oportunidade. Nós gostaria de agradecer especialmente ao grupo da FGS, que nos deu esse espaço para que nós pudéssemos falar de um assunto que é extremamente complexo e pouco conhecido no Brasil. Eu digo de passagem que não é pouco conhecido no Brasil, é pouco conhecido no mundo inteiro. E, nesse contexto, eu gostaria de falar sobre uma discussão que houve entre o Dr. Leo, da Universidade da Ilha, e o Dr. Chowdhury, da Carolina do Sul, se não me engano, falando justamente sobre esse aspecto sobre os transientes hidráulicos, como eles são abordados nos cursos de graduação durante o último evento, na conferência em Bordeaux, na França, tá certo?
Eu fui conversar depois com o doutor Leo, foi muito interessante, porque eles mesmos discutiram que lá nos Estados Unidos existe uma dificuldade muito grande. Aqui nos assiste também o doutor Góes, que foi da Universidade de Brasília, amigo de longa data, que hoje é professor na Universidade de Alberta, se eu não me engano, depois, se ele puder, ele pode me corrigir, um dos maiores nomes na área de transientes hidráulicos em fluxo bifásico. Ele está, pelo menos estava presente na lista dos participantes. É um professor, eu tenho uma grande admiração por ele, tá? A Rosa, que trabalhou no nosso... foi um massacre durante a elaboração da nova norma brasileira de 2017. Aqui do meu lado tem o André, que é nosso consultor também, que nós trabalhamos em parceria. Mas eu poderia falar também, agradecer o Frank Smith, o Dr. Wood, que foi da Universidade de Kentucky, o Terry Waters, que é um especialista também na área de transientes hidráulicos, com software Impulse, ele é um proprietário dessa empresa, né? O Siri Navasa, o nome dele é hindu, né? Então é complicado falar. Diana, o Mark, Helena Ramos, da Universidade de Portugal, que também é uma grande pessoa que tem participado nesses anos, durante nosso entendimento do assunto. Bem, vamos começar aqui, então, com a apresentação, tá certo? Nós trabalhamos com a Struct, a Bleico e a Fluidotec. A Bleico, eu sou consultor na América Latina para eles. A Fluidotec é uma empresa mais comercial, de trabalho com equipamentos, mas praticamente estou afastado dela. Trabalho mais na divulgação do tema e no treinamento em company, em algumas empresas, já há alguns anos, enfim, divulgando esse tema que é tão instigante e na realidade, de uma certa forma, desconhecido pela maioria dos nossos colegas, tá certo? Por que o transientes hidráulicos ele é essencial? Vocês estão, por gentileza, poderiam informar se estão enxergando perfeitamente a imagem? Porque... Está ótimo, Francisco. Francisco, por enquanto está tudo ótimo. Está tudo ótimo, né? Então, por que os transientes hidráulicos são essenciais, né? Eles são essenciais para compreender a norma. A norma foi modificada agora em 2017, a norma 12215-1, ela tem um espelho na parte de... foi dedicada aos condutos forçados, tem um espelho na parte de esgoto, essa foi feita para água, tá certo? Ela cita uma série de termos e é interessante que os projetistas, os próprios clientes, tenham uma certa familiaridade com os termos que são utilizados por essa norma. Então, é importante conhecer essa norma e o entendimento dos transientes hidráulicos vai dar essa oportunidade de entender um pouco mais sobre essas questões, tá? Aí tem a Rosa, que foi uma grande lutadora para que isso ocorresse aqui no Brasil, uma revisão desde 1992, tá certo? Redução dos custos de obra é muito importante, porque o tubo tem uma participação bastante elevada no custo inicial da obra e, obviamente, se você puder otimizar a utilização dos tubos, é um importante fator de redução do custo inicial, apesar de que o custo inicial é presente um percentual bastante baixo dentro do custo proprietário, que é o que devemos, de fato, estar mais atentos, tá? Ter uma visão mais holística do problema, tá certo? Redução das perdas físicas, e aí vem a pergunta da Marielle. As perdas físicas, elas são muito importantes, tá? Nas questões de transientes hidráulicos. Um dos primeiros ações que você deve tomar na redução das perdas físicas, uma vez de observar todas as questões estratégicas de setorização e coisas do gênero, não vou entrar muito no mérito, porque estamos fora do fórum dessa discussão, são os picos de pressão que ocorrem nas redes de distribuição, tá? Os picos de pressão, eles podem ocorrer por diversas causas, nós vamos ver mais adiante, tá certo?
mas eles, as perdas físicas, de um modo geral, elas representam, obviamente, a saída do fluido da tubulação, e pode acontecer em diversos lugares das redes de distribuição, e, consequentemente, se você, num determinado momento, ocorrer uma subpressão, você está fazendo com que esses locais que estão inundados por essa água eventualmente contaminada, elas entrem na tubulação de água tratada, fazendo com que, causando um problema de saúde pública que é extremamente importante e muito pouco abordado aqui no Brasil, tá certo? Então, respondendo sua pergunta, sim, os transientes hidráulicos em rede de distribuição são absolutamente fundamentais. Lá nos Estados Unidos, chega a ser uma coisa onde os responsáveis são presos imediatamente após a identificação de uma, como que eu poderia dizer, uma responsabilidade por tais eventos. Existem uma série de casos onde cidades inteiras foram contaminadas por causa desse contexto aí de entrada de águas contaminadas e, consequentemente, a introdução de patógenos no sistema de água de abastecimento, tá certo? A redução dos custos operacionais, obviamente, você tem aí a redução dos custos não somente associados às tubulações, mas você tem uma série de outros aspectos relacionados aos instrumentos, os atuadores, posicionadores, redutores, os blocos de ancoragem, os suportes, as bombas, as máquinas, de um modo geral. Um selo mecânico, ele sofre sob a ação dos efeitos transitórios, dos fluxos que possuem a conexão ponta e bolsa, são suscetíveis a esse tipo de problema, eventualmente. Não podemos pensar em transientes hidráulicos como uma ocorrência de uma mudança de pressão lenta, mas sim muito rápida. Então, existe uma diferença grande entre se fazer alguns tipos de testes em determinadas condições e em condições reais, os transientes hidráulicos atuando sobre esses elementos. Os materiais se comportam de forma diferente, principalmente aqueles que têm, por exemplo, os liners de tubulação, eles sofrem bastante com isso, os anéis, eventualmente, tem fabricantes que são mais preparados para esse tipo de problema, outros menos. Então, isso tem que ser observado de uma forma mais holística, como eu falei, menos centrada no tubo propriamente dito, tá certo? A segurança, não precisa dizer que a segurança é uma coisa importante, tanto patrimonial como a segurança associada à vida das pessoas, né? Não é raro ocorrerem mortes. Os acidentes mais graves ocorreram na Rússia, e isso daí, numa das repúblicas, não sei se das antigas repúblicas, numa hidrelétrica, houve algo como 78 pessoas que morreram neste acidente, tá certo? Então, aqui tem uma figura para reflexão. Às vezes, nós estamos acostumados a perceber o sistema como seguro e, de repente, ele está prestes a ocorrer uma falha catastrófica, né? E como que nós podemos saber se isso pode acontecer ou não? No final da apresentação, vamos apresentar algumas tecnologias que são desconhecidas aqui no Brasil. Diga-se de passagem, nós estamos num abismo tecnológico muito grande por questões circunstanciais. Não vou politizar em absoluto a apresentação, não é essa a intenção, é uma apresentação absolutamente técnica, ok? Sabe qual é o efeito dominó, né? O efeito dominó é aquela decisão que você toma no começo, logo no início do projeto, até mesmo quando você está fazendo a escolha das alternativas, tá? Então, um gasto na fase conceitual é economizado $10 gasto na fase conceitual, é economizado $10 na fase projeto, para não gastar muito tempo falando sobre as outras etapas.
Quando você entra na parte jurídica, esse valor se torna, eventualmente, milhões de dólares, tá? Isso é conhecido como engineer's limit, quer dizer que são aquelas decisões simples que muitas vezes levam a um prejuízo absurdamente quando a justiça entra em ação. A Struct e a Blackwell tem uma visão sobre esse aspecto mais holístico do problema, tá? Em economia, não simplesmente olhando o ótimo local, e sim o ótimo global em relação à segurança operacional do sistema. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre os transientes, um assunto que normalmente nos treinamentos em company nós demandamos quase um dia para falar sobre esse assunto e vamos tentar fazer o máximo possível aqui para encurtar essa conversa, tá certo? Se nós tivéssemos aí que definir uma origem sobre o estudo dos transientes, nós poderíamos dizer que em 1687, Newton fez um experimento muito interessante, onde ele mediu a velocidade do som propagado a partir de uma explosão de um canhão, estava a 20 km, ele viu a luminosidade e conseguiu calcular uma boa aproximação à velocidade de propagação do som, tá? No meio elástico. E esse foi um grande equívoco que ele cometeu, e, apesar de ter medido corretamente, ele intuiu esta equação, que, na realidade, para fluidos não compressíveis, ela é válida, mas para variações para efeitos termodinâmicos, ou compressões termodinâmicas, ou situações onde você tem um fluido elástico, como, por exemplo, o bastante elástico, como os gases, essa equação ela é alterada por outros aspectos. Nesse caso, nós temos ali no numerador, dentro é uma relação, a raiz quadrada de uma relação, e no numerador nós temos um módulo de elasticidade volumétrico, que é uma característica específica do fluido. Para os gases, uma compressão é feita de uma forma isotérmica, ele tem um valor, e uma forma diabática tem outro valor. Esse foi o que Laplace, aproximadamente mais de 100 anos, percebeu. Você quer que eu oculte isso aqui? Tá, isso aqui. Ok? Desculpa, pessoal. Mas para a água, se nós observarmos o módulo de necessidade da água, característica específica a determinada temperatura de pressão, aproximadamente 2,05 gigapascais, 10 a nona. Nós temos no denominador, somos engenheiros, vamos falar aqui aproximadamente 10 a terceira. Se você fizer essa conta rapidamente, 10 a nona... Só um minutinho, Francisco. Francisco, sua tela saiu. Saiu? Saiu. Compartilha lá de novo. Sim, por favor. Claro. Vamos ver aqui. Não, aqui, ó. Fecha a apresentação. Não, a apresentação não fecha. Aqui. Pronto. Retornar a apresentação. Tá, por gentileza. Retornar a apresentação. Ela mandou tirar aquela parte. É só abrir a apresentação. Ok. Apareceu? Sim. Apareceu. Apareceu? Sim. Pronto. Vamos ver, porque às vezes ele volta para o início e nós temos. Okay. Então, Francisco, está aparecendo. Você tem que clicar na sua apresentação, Francisco. Isso. Eu estou sim. Vamos ver aqui. É que eu estou apertando nela. Ela está aparecendo para mim aqui. Eu vou reduzir aqui. Aqui, vou reduzir aqui. Sua tela ainda está visível para os outros. Clique para cancelar a apresentação. Não. Aqui agora está. Vocês estão vendo alguma coisa? Você. Só? Sim. Como que eu faço agora para... o pessoal pode me auxiliar no... Carlinhos, aquele negócio que você fez aí. Retornar a apresentação. Retomar a apresentação. Retomar a apresentação. Isso. Vamos ver.
Vai lá na apresentação agora. Pode ser dessa forma. Está aparecendo aí? Isso. Apareceu? Isso. Apareceu? Apareceu. Isso. Apareceu a... Sim. Foi. Então, Você está com dois... foi, agora foi. Agora está ok. Ok. Então, pronto. A intuição do Newton estava equivocada, porque era uma compressão adiabática e não isotérmica, como o caso em relação à água, nós fizemos aquela conta rapidamente aqui, 10 a nona com 10 a terceira no denominador, se você diminuir um do outro e tirar a raiz quadrada, e faz a raiz quadrada, vai dar alguma coisa em torno de 1430, mais ou menos, metros por segundo, que é a propagação da onda de som na água sem restrições, tá? Nós aqui podemos ver um vídeo que pode, uma propagação de um pulso de pressão no meio mecânico. Nós podemos fazer aqui uma analogia ao que ocorre dentro da tubulação, porque essa é uma onda longitudinal e um pulso que está se propagando, como diz um professor da Universidade da Unicamp, ondas são vibrações que se propagam, tá? Essa aqui, nós estamos vendo um pulso, apenas fazer uma analogia e começar a construir o pensamento em relação ao que ocorre dentro das tubulações. Nas tubulações, o que ocorre, no modo geral, nós podemos considerar como propagações de onda principais, que são as ondas longitudinais, ok? Para se ter uma noção. Bem, a equação de ondas, ela foi desenvolvida, foi objeto de uma tese de doutorado, depois aprimorada, e o doutor Keller se referencia a essa equação atual como a equação de Halliwell, porém, como vimos na publicação do livro do Danieletto, aproveito a oportunidade para que tenham essa obra, porque é repleto de informações extremamente interessantes e bastante esclarecedoras e apresentadas de uma forma muito didática. Então, é um livro que eu gosto muito de consultar quando se fala em questões de polietileno, tá? Aqui nós temos um psi, que na realidade está embutido aqui o coeficiente de Poisson, mas o que nós podemos ver aqui no denominador é justamente a intuição de Newton, ok? E aqui no denominador, obviamente, você vai ter um número menor do que 1, ou desculpa, um número maior do que 1, o que reduz a celeridade. E esse número menor do que 1, a gente pode fazer uma analogia, sem entrar na questão dos tubos, mas a gente pode fazer uma analogia com as nossas próprias artérias, que são bastante flexíveis, e os pulsos de pressão gerados pela bomba coração, ela demanda um certo tempo de chegar de um ponto a outro nas artérias, ok? Então, quanto mais flexível é o tubo, menor é a velocidade de propagação de onda, tá certo? Aqui nós observamos características do fluido, que são essa modularidade volumétrica, que a massa específica. E aqui o Danieletto comentou sobre o MRS, que é o Minimum Required Strength, que é o modularidade de longa duração, que está associado a uma característica, está considerada uma característica do material, uma característica mecânica do material. Aqui é uma característica geométrica. Então, tudo isso faz parte do cálculo da celeridade. A celeridade pode ser calculada de uma forma, vamos dizer, fechada, porém, na realidade, no dia a dia, isso daqui não ocorre de fato, porque existem uma série de outros aspectos e variáveis que são muito difíceis de serem embutidas nessa fórmula, vamos colocar dessa forma. Então, o que nós percebemos aqui com esse desenho é que esta magnitude de velocidade de propagação, ela é muito, mas muito maior, normalmente, mesmo nos tubos de menor, com celeridades menores, é muito maior do que a celeridade do escoamento do fluido propriamente dito, tá certo? Então, nós trabalhamos com 1, 2, 3, 4 metros por segundo, nós estamos falando aqui de 300 a 1.200, 1.250 metros por segundo. Então, nós podemos entender aqui que existem dois tipos de velocidades, basicamente, que nós apreciamos durante os transientes hidráulicos. Um gráfico simplesmente que mostra alguns tipos de materiais. Normalmente utilizamos as equações que são recomendadas pelos fabricantes, eles fazem testes
eventualmente, mas aqui é uma comparação que quanto maior o diâmetro e espessura, significa que o tubo é mais fino, você tem uma menor celeridade, e isso é o que ocorre com alguns materiais, apenas como demonstração. Aqui também deveria ter, ou se tem, não sei se tem, de como esse tubo está vinculado ao universo, vamos dizer de modo geral, à tubulação. Bem, o que acontece com os transientes hidráulicos, que nós podemos precisar para entender o fenômeno, é que algo perturba o sistema. Aí pode ser um fechamento de uma válvula, e aqui nós temos apenas uma animação, onde você, de fato, criou aqui uma perturbação. Então, o transiente hidráulico, ele começa com uma perturbação. E, pegando um gancho, no conjunto de condições operacionais de um sistema, existem diversas situações que criam variações de velocidade. A falta de energia é apenas uma delas, mas o trip de uma bomba é outra, fechamento de válvulas é outra, abertura e descarga de fundo é outra, fechamento e abertura de válvulas ventosas são outras, e assim por diante. Existem diversas situações que criam variações rápidas de velocidade. Quando você cria variação rápida de velocidade, a energia tenta se conservar, obviamente, ela se conserva, ela se conserva. O que nós observamos aqui, somente repetindo o gráfico, com a animação, nós percebemos que nós transformamos energia cinética em energia potencial elástica, que é armazenada na deformação do tubo e na compressibilidade do fluido, tá certo? Então, isso está aí, basicamente, e que caminha a uma velocidade que nós já vimos, abordamos sobre este assunto. Opa, não era para ser feito isso, desculpa. Vamos passar aqui para o próximo slide. Bom, isso é a montante de uma válvula, a jusante de uma válvula, nós podemos ter o contrário, né? Nós podemos ter um fechamento rápido, eventualmente, em última instância, uma mudança de estado do fluido, criando o que a gente chama de criando a cavitação propriamente dita, tá? É a mudança de estado e depois a reconstrução do estado líquido do fluido, tá? É interessante comentar sobre isso, que existem uma série de implicações que são muito importantes. Do ponto de vista prático, os picos de pressão no rejuntamento geralmente são muito agressivos, eles criam pitchings na região próxima às paredes do tubo e com isso eles destroem liners ou coisas do gênero. Em sistemas químicos, petroquímicos, eventualmente, você pode ter uma dissociação e criar uma reconstrução molecular da estrutura como um todo, que comprometa o spec de fluido que você estimava ter como saída, né? Como obtê-lo. Bem, aqui existe um desenvolvimento do que seja a cavitação, né, a formação das bolhas de ar. Nós observamos o que existe na realidade, não é bem assim tão comportado do jeito que é, mas os microjatos, eles eles aplicam sobre o material uma força de magnitude absurda e que não existe nenhum material que consiga resistir de fato a esse tipo de situação. Portanto, nos estudos transientes, nós evitamos de qualquer forma que ocorra a cavitação no sistema, ok? Bom, nós conhecemos o C ou A, tanto faz, é a velocidade de propagação da onda, e sabemos que o que provoca a variação, algo provoca, nós vamos chamar de uma forma genérica de manobra, provoca uma variação de velocidade, sinal positivo e negativo. Aqui pode ser considerado, porque nós temos duas componentes aqui que são vetoriais, tá? A variação de velocidade de escoamento do fluido e a velocidade de propagação da onda, pode ser de um lado ou para o outro, e, portanto, o aumento de carga, ele pode ser positivo ou negativo, como nós vimos ali nas duas demonstrações, você viu que no fechamento da montante da válvula houve um aumento de carga e a jusante ou diminuição de carga. O Joukowsky, não foi só o Joukowsky que se descobriu naquela época, existem outros pesquisadores, inclusive é interessante um artigo recente que eu vi sobre Fritzel, que é um americano que resolveu um problema de uma hidrelétrica, muito interessante, não vamos falar sobre ele agora, mas é muito interessante. Descobriu essa mesma equação resolvendo um problema para uma grande hidrelétrica nos Estados Unidos, tá? Naquela época não existia internet, a questão da língua era uma questão do idioma, era uma questão bastante relevante, então, mas eram contemporâneos. Essa equação geral de Joukowsky, se você prestar atenção, a gente
no momento mais oportuno, é possível obter essa equação através da segunda lei de Newton, aplicação da segunda lei de Newton. Obviamente, existe aqui uma simplificação, porque existe uma relação entre a velocidade de propagação de onda e a velocidade do fluido, mas como essa magnitude é muito maior do que o escoamento do fluido propriamente dito, essa equação ela é demonstrada dessa forma e nos ajuda bastante. Aqui nós podemos ver um trem, fazer um paralelo agora, já começando a trabalhar com as questões do escoamento, um trem como se fosse um escoamento em regime permanente, tá? E aqui nesse quadrado que eu coloquei em cinza, nós vamos gerar um fechamento rápido de válvula instantâneo, nós vamos ver por que é instantâneo. Não existe um fechamento instantâneo, porque se eu quisesse fazer um fechamento instantâneo, eu estaria gerando uma força de valor infinito, e isso não existe, tá? Então, mas para efeito para um efeito de entendimento do que são os transientes hidráulicos, isso não compromete a nossa apresentação, certo? Então, o que acontece? Quando você transforma a energia cinética em energia potencial elástica com armazenada na dilatação do tubo, na compressibilidade do fluido, você gera uma onda de pressão que é manifestada aqui já vimos pela equação de Joukowski, que se propaga com a velocidade, com a celeridade, que também nós já vimos o cálculo da celeridade através das equações, inclusive o Danieleto falou sobre este assunto, a montante da válvula positiva, a jusante da válvula negativa, e o que acontece, para que nós possamos ver isso de uma forma mais intuitiva, nós vimos que um vagão parou, depois parou outro, alguns não pararam porque existe uma certa velocidade. Quanto é mais flexível o tubo, mais lenta é essa propagação, ok? Essa região absolutamente é uma região fictícia, porque nós não podemos fazer um fechamento instantâneo, apenas pelo efeito de apresentação, isso fica um pouco... Bem, vamos acompanhar um fenômeno um pouco de perto, tá certo? Então, nós fizemos uma apresentação na Unicamp, alguns anos atrás, com o Dr. Uli, o Dr. Iseli Navasa, que foi um dos alunos do Dr. Uli. O Dr. Uli desenvolveu um software com cálculo de transientes para a NASA, a injeção de propelentes em foguetes. Aqui nós fizemos uma apresentação sobre monitoramento de transientes, naquela ocasião, há alguns anos, e a equação de Joukowski é uma maneira prática de se entender os transientes e não entrarmos nas equações diferenciais que fazem parte da descrição do fenômeno, tá certo? Então, decidimos por esta abordagem, por ser muito mais adequada ao tempo que nós dispomos para falar. Então, se uma válvula fecha, observe, ó, ela cria uma onda de pressão que modifica a pressão existente, a montante e a jusante na região onde ela foi manobrada, ok? Se você der continuidade a isso, de uma forma discreta, nós vimos aqui, mas isso ocorre de uma forma contínua, obviamente, as pressões e as vazões são modificadas assim que um elemento começa a perturbar o sistema. Então, ondas de pressão são introduzidas no sistema através de um determinado fator, no caso aí, a válvula, um determinado elemento, determinada válvula, poderia ser uma bomba, poderia ser uma ventosa, poderia ser o próprio tanque do pneumático, qualquer elemento que provoque uma variação de velocidade. E, em um aspecto geral, a gente pode dizer que os transientes hidráulicos são provocados pela variação rápida de velocidade no sistema, tá? Isso de um modo geral. Essa mesma válvula, vamos acompanhar como se fosse um pequeno pulso aqui, para a gente entender melhor, em vez de acompanhar como todos os pulsos. Depois a gente, já na sequência, vamos falar de mais pulsos, tá? Então, a válvula gerou um pulso de pressão que vai caminhar com a velocidade sônica dentro da tubulação, que pode ser calculada através daquela forma, ok? Em vez de utilizarmos um sistema muito simples, vamos utilizar um sistema mais complexo. Aqui tem uma bomba, um reservatório, aqui tem um outro reservatório, e esse reservatório onde está aplicado a válvula. Isso é um típico problema, eventualmente, de abastecimento de rede, onde você, eventualmente, fecha um reservatório, enfim, faz algum tipo de manobra. Então, cabe para esse tipo de configuração, topologia, as ondas de pressão sendo introduzidas numa rede de distribuição, ok?
Então, no primeiro momento, nós temos isso. Então, agora vamos falar sobre uma continuidade do processo. Houve uma variação de velocidade, que criou um pulso de pressão, que aqui eu vou aproximar um pouquinho mais. Nós podemos ver que se propagar com uma velocidade A ou C, tanto faz, A ou C, eu estou me referindo à velocidade de propagação da onda, e que com a sequência da operação da válvula, um pulso de pressão está sendo superposto sobre o outro. Estamos vendo de uma forma discreta, mas isso ocorre de uma forma contínua, e de uma forma contínua nós poderíamos observar isso se colocasse um piezômetro, por exemplo, nós estaríamos vendo a elevação de pressão próximo ao fechamento da válvula em direção, aí nesse caso, a um reservatório, não diferente do nosso esquema inicial, tá certo? Então, as ondas de pressão se propagam no sistema e atingem as descontinuidades físicas e geométricas. Aqui nós podemos dar uma oportunidade. Iniciou-se um pulso de pressão, ele atingiu uma junção. Nesta junção, pessoal, houve a formação da onda mãe, do primeiro pulso. Nós estamos analisando um pulso. Lembre-se que isso é contínuo, tem outros pulsos que estão vindo atrás. Tá? Ele se propagou, se transmitiu da junção e se refletiu nesta junção em direção ao elemento, no caso que foi a válvula, para que iniciou a propagação, tá certo? Durante esta ocasião, toda a vazão e pressão do sistema está sendo mudado continuamente, tá? O efeito do atrito é um aspecto que deve ser considerado e vamos entrar aqui um pouco mais adiante nesse aspecto. Então, quando ele atingir uma outra descontinuidade que é o reservatório, esse pulso de pressão, ele tem também uma característica específica. No caso de um reservatório, você tem uma mudança de fase, você vê um pulso positivo, ele muda para negativo e assim por diante. Numa válvula fechada, você teria a duplicação do pulso de pressão. Numa bomba, nós teríamos a mudança de operação da condição operacional da bomba e assim por diante. Num sistema mais complexo, isso aqui, apesar de ser simples, ele é mais complexo que um simples reservatório. Podemos ver um pulso de pressão aqui, nessa primeira animação, já se aproximando de uma derivação com diâmetros diferentes. Isso é uma descontinuidade, porque você tem diâmetros ou materiais diferentes, e o que acontece quando esse pulso de pressão ocorre é que ele muda as condições de pressão e de vazão no momento em que atinge aquele ponto, até o próximo pulso chegar. Numa bomba, observe que chegou um pulso de pressão montante e ajusante, mudou as condições da operação da bomba, e todos sabem que se você mudou a condição operacional da bomba, obviamente, num sistema, num extremo, numa bomba de alta, vamos dizer assim, uma bomba muito sensível a essas mudanças, você pode ter até um shutdown do sistema por conta dessas pressões se mantidas em determinadas condições. Em bombas normais, para saneamento, isso geralmente não ocorre, mas você acaba sacrificando o equipamento, essas margens de esforços que você põe ao tá certo? Então, como é que nós podemos comunicar? No exemplo que nós fizemos, olha, o slide seguinte é um pouco mais elucidativo, um pulso de pressão, quando ele atingiu a junção, ele foi transmitido com um coeficiente de transmissão sobre a magnitude do pulso de pressão que atingiu essa descontinuidade. Então, houve uma reflexão, e aqui nesse slide de cima, você está vendo que sobre a transmissão, a reflexão também agiu sobre a transmissão. É por isso que é tão complicado, não é complicado, por isso que é tão difícil de se visualizar de uma forma muito intuitiva, tá certo? É quase impossível. Vou passar um pouco rápido sobre isso daqui, que são os coeficientes de transmissão e reflexão, específicos para essa descontinuidade que é a junção. Estou usando o método das ondas características. O método das características também tem suas equações que são especificadas de acordo com essa descontinuidade que chamamos de junções, tá certo? Assim como as bombas, que são os componentes no método das ondas características, é um método que nós chamamos de método lagrangiano. O método das características é um método euleriano, mas componentes como válvulas, bombas, etc., têm suas próprias regras de se abordar os pulsos de pressão quando são atingidos por eles, tá? O atrito também, que nós já vimos as junções, os elementos que injetam ou retiram massa do sistema, como os tanques, os taus, os tanques hidropneumáticos, os ventais e coisas do gênero.
Bom, aqui nós temos mais uma animaçãozinha que podemos entender como que acontece isso. Tá? O nosso pulso de pressão, ele está caminhando, encontra uma descontinuidade, ele transmite e reflete o pulso de pressão. Observe que nós estamos só olhando um pulso só por questões didáticas, mas que na realidade isso está acontecendo de uma forma contínua e esses pulsos estão se combinando. Por isso é impossível você ter uma fórmula fechada, uma equação fechada para resolver os problemas associados aos transientes hidráulicos, tá certo? Francisco, a gente tem uma... Francisco, vou te interromper um minutinho. Tem uma pergunta sobre esse tema. A gente tem outras perguntas, mas como a gente está falando de válvula, o Felipe perguntou se é possível uma instalação de válvula de retenção para deixar o sistema sempre com pressão positiva e evitar este pico de pressão de retorno. Veja, a aplicação de válvulas de retenção em sistemas com transientes é um assunto extremamente complexo. É possível se fazer aplicações, mas as aplicações têm que ser modeladas, tá? E válvula de retenção, para quem conhece o livro do Streeter, vamos falar de uma válvula. Você tem dois tipos, basicamente, de válvulas: válvulas com movimento rotacional e válvulas com movimento axial. No livro do Streeter tem uma equação de torque. O somatório dos toques resultantes é igual ao aumento de inércia vezes a aceleração angular, e você percebe que a somatória dos toques envolve uma série de aspectos que são muito difíceis de você definir, tá? Principalmente quando nós utilizamos sistemas com uma dimensão só. Então, que é o mais simples para fazer a análise de transientes hidráulicos. O Dr. Góes, por exemplo, é uma pessoa que trabalha com fluxo bifásico, então precisa acrescentar mais uma dimensão, geralmente, ou duas, ou simplificando de 3 para 2 para a análise dos transientes hidráulicos em sistemas bifásicos. Mas, voltando ao assunto, a utilização de válvula de retenção, na grande maioria das vezes, ela prejudica mais do que ajuda, a não ser que seja colocada de uma forma absolutamente consciente e programada através dos estudos da análise dos transientes. Existem algumas técnicas especiais para a aplicação de válvulas de retenção, que combinam o uso do software de transientes com testes feitos pelo próprio fabricante. Então, respondendo a pergunta dele, sim e não, depende de como você está utilizando o equipamento, ou a solução. Está claro a resposta? Peraí. Ficou claro ou foi muito rápido? Felipe, se você tiver mais alguma coisa para complementar, e também o Walter aqui perguntou se existem... O Walter, é melhor você fazer essa pergunta aqui, por favor, desbloqueie o seu microfone, por favor. Eu estou aqui um pouquinho torto, porque eu estou vendo a televisão e, ao mesmo tempo, para não usar o óculos, okay, de lado. Walter, tá aí? Está me ouvindo? Fala um pouquinho mais alto. Está ouvindo, Walter? Pode falar, Walter. Ele saiu da reunião. Perdão? Ele saiu da sala. Então deve ter sido... o Walter voltando, nós podemos continuar, ok? Para não sacrificar o nosso tempo. Depois... bom, já apresentamos essa animação, tá certo? Aqui é apenas uma representação de uma superposição de efeitos que ocorrem nos transientes hidráulicos. Tá? Então, ali, como nós vimos, de uma forma discreta, mas o que ocorre, no fato, é contínuo, ok? Então, como operar o sistema de forma segura, tá? Com educação, tecnologia e expertise. A educação significa estar sempre buscando conhecer um pouco mais sobre o fenômeno. Digo, não é uma característica do nosso país, da nossa sociedade não conhecer esse fenômeno. Isso é um fenômeno mundial, quer dizer, é uma situação mundial, não é abordado nos cursos de graduação e, portanto, o engenheiro ele não sai com essa ferramenta. Não tem nada de especial, um pouco mais de matemática aprofundada em alguns tipos de abordagem, mas nada que o engenheiro não esteja preparado para acontecer. Bem, nós já estamos chegando, não estamos chegando ao fim, mas
Essa imagem, ela demonstra basicamente como você poderia abordar os transientes hidráulicos. Primeiro, se você está num projeto, você faz a modelagem e a norma brasileira, ela tem uma série de indicações de como fazer, todos os procedimentos, enfim, ela é bastante esclarecedora. Se você tem um problema em campo, você precisa fazer uma análise exatamente em campo do que está acontecendo com o seu sistema e depois buscar a solução. Vamos começar primeiro com a modelagem através de software. Eu trabalho aqui no Brasil com KYY Pipe, mas porque trabalho também com uma Blago. A Blago trabalha com os dois softwares, da Applied Flight Technology, que é o Impulse. São os dois maiores softwares. Eu poderia dizer que são os melhores softwares do mundo, os dois. Tá? Não estou dizendo que é o melhor, né, que é mas são um dos dois melhores softwares do mundo. Tá? Um com abordagem lagrangiana, outro com abordagem euleriana. Esse software usa um método das características, que, sem dúvida nenhuma, é o método mais popular no mundo para o cálculo dos transientes hidráulicos. Esse é o menos conhecido, porém é o mais intuitivo para que você entenda os transientes hidráulicos, tá certo? Então, a Struct aqui no Brasil... O Walter voltou aqui, ele quer fazer a pergunta. Pois não? Walter? Agora o microfone tá legal? Tá legal. Estou ouvindo. Ok, Francisco, uma dúvida. Eu sou responsável pela estação de bombeamento do PISO, pelas EBs do PISO. O PISO é o projeto de integração do São Francisco. E em algumas EBs, em algumas estações de bombeamento, nós não temos válvulas de retenção, entendeu? Aí o conjunto motor-bomba ele funciona como turbina, né? No retorno do fluido, entendeu? Sim. Bem, nesse caso específico, provavelmente você está falando da transposição, não é isso? Isso. São bombas de velocidade específica muito alta, são bombas do tipo um escoamento quase que axial, né? Baixa altura volumétrica e grande vazão, Isso. não é isso? Isso. Então você tem uma curva de torque diferente das válvulas, das maioria das bombas que nós utilizamos nos sistemas de saneamento, ou mesmo na indústria de modo geral, que são bombas de velocidade específica mais baixa. Então, as válvulas de retenção, na partida das bombas, você tem um torque menor na partida, sem a válvula de retenção, com uma carga menor, ok? Então, você utiliza esse tipo de equipamento. Agora, na parada, tem que tomar um cuidado especial, porque você pode ter uma velocidade reversa que possa prejudicar a máquina, como não fazendo uma analogia ao tipo de bomba, mas ao tipo de problema. Aconteceu um acidente muito grave em São Lourenço, onde houve um acidente, onde as bombas giraram no sentido contrário. Mais uma vez, estou fazendo analogia apenas à máquina girando no sentido contrário, ela tem uma limitação para isso, mecânica, do seu projeto, e houve um prejuízo de bastante significante, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, respondeu, obrigado. Obrigado. Bem, aqui no Brasil nós fazemos trabalho com o KYY Pipe, apesar de trabalhar com Impulso também, mas sou uma pessoa que dá o suporte técnico, não faço parte comercial dessa empresa. Olha, aqui vem uma observação bastante, não importa o quanto você tem, se não souber usar, nunca vai ser o suficiente. Isso daqui é um alerta à utilização de software sem saber exatamente o que está fazendo, e você pode estar comprometendo uma das coisas mais ricas que você obteve na sua vida, que é o seu CREA, é o seu nome, a sua enfim, reputação, tá certo? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque você pode provocar um acidente muito grave ou comprometer o sistema de uma forma geral. Aqui nós entramos, como eu falei, da primeira vez, no primeiro momento, estamos começando um projeto novo, você faz, de acordo com a norma, uma sequência, segue uma sequência do diagnóstico até a verificação de que tipo de sistema de proteção você vai utilizar, são um cardápio de sistemas de proteções, cada um deles é mais adequado a cada sistema, nenhum sistema, todo sistema, um sistema é diferente do outro, tá certo? Mas eu vou falar aqui de um modo geral, você pode aumentar a inércia da bomba, você pode criar um bypass para utilizar a energia de sucção, na sucção em determinadas circunstâncias, isso acontece muito em booster, para diminuir a pressão aqui na sucção, com a utilização do bypass, você ajudar aqui na diminuição da desaceleração do fluido e, consequentemente, a queda de pressão. Você pode usar o tanque hidropneumático com sem membrana, você pode usar válvulas de alívio antecipadoras, TAUs,
chaminé de cruz, as ventosas que são colocadas aqui, mas não são como sistema de proteção, no modo geral, como o Leonardo falou muito bem, eu não considero de um modo geral, mas aí é uma característica de cada analista. O que eu considero é o seguinte, que as ventosas têm que ser muito bem dimensionadas no regime permanente para evitar um problema no regime transitório. Então, ela tem uma participação bastante, muito importante durante o regime permanente. Então, o livro do Milton, página 180 e alguma coisa, você tem uma recomendação do Keller sobre enchimento de tubulação com velocidade de 0,3 metros por segundo. Isso é muito importante para você não criar bolsas de ar e depois ter que fazer na partida das bombas, eventualmente, ou em algumas outras circunstâncias, ter uma compressão explosiva do sistema que nenhum tubo resiste, tá? Pode ser um tubo tão forte como o ferro fundido, o aço, ou o próprio polietileno, enfim, seja o SDR dele, ele não vai resistir e tem características de danos específicos a cada material, a reologia de cada material. Chaminé de equilíbrio é utilizado onde você tem, você pode utilizar os sistemas de proteção em conjunto, ou pode utilizar o sistema de proteção, um só sistema pode ser suficiente para isso. O mais importante de tudo é você fazer uma relação de todos os conjuntos de manobras que constituem o controle operacional do sistema e eleger dentro, eventualmente, até um estudo de confiabilidade, eleger quais são aquelas que são mais importantes para você obter maior confiabilidade do seu sistema com segurança, tá certo? Aqui nós temos uma aplicação do sistema hidropneumático com garrafas de hidrogênio. Aqui tem uma membrana no sistema hidropneumático, isso aqui é para carregamento de navios. Tá? Aqui nós temos, vou ampliar um pouquinho mais, uns painéis com os monitores transientes, e aqui o sistema de proteção propriamente dito, tá certo? Para evitar vazamentos no seu sistema. Então, vou voltar agora à análise, que seria outra abordagem dos transientes hidráulicos, quando você já tem um problema instalado, tá certo? Então, o que você poderia fazer com isso? Na prova do projeto, na prova do projeto eu fiz aqui, eu cometi talvez não foi um engano, mas talvez estaria mais apropriado no comissionamento de um projeto novo, tá certo? Uhum. Então você faz eu vou ultrapassar um pouquinho o tempo, tem algum problema? Não é muito, mas um pouquinho, tem algum problema ou não? 10 minutos. 10 minutos, Carol. Carol, posso ultrapassar um pouquinho só o tempo? Pessoal, vamos mais 10 minutinhos então, vai. Ok? Então, a prova de projeto de monitoramento são dois aspectos importantes para você, quando começar um sistema novo, verificar em campo o que foi especificado e feito do ponto de vista simplesmente teórico, tá? O estudo de transientes é um estudo que está sujeito a uma quantidade enorme de desconhecimento sobre o fenômeno propriamente dito. É natural isso, faz parte da natureza do problema, tá certo? Então, o que nós fizemos, os riscos são os picos, na verdade, os riscos não são só os picos, tá? Porque os picos são seguidos de vales. Então, como o Danieletto falou, onde você tem um pico elevado, você vai ter provavelmente um vale elevado, a separação é eventualmente coluna. São ondas. Então, tem embaixo Então, nós temos aqui uma sequência de equipamentos que são muito úteis, de alguns mais sofisticados até os menos sofisticados. Vou me até esse aqui, que é o menos sofisticado, mas é um dos mais, que eu mais gosto de todos, que é o SUJWAVE, Mini SUJWAVE, tá? O monitoramento de transientes. Não existe como fazer esse tipo de solução através do sistema SCADA, um sistema centralizado, porque é um equipamento muito especial, é uma patente, você vê aqui no Brasil com muita dificuldade. As pessoas se enganam muito colocando um logger qualquer e levando para o sistema SCADA, mas há muito mais ciência e complexidade nessas soluções do que nós tivemos. Aqui atrás de mim, depois eu vou mostrar, tem uma bancada de testes com um deles. Nós temos aqui no nosso sistema de treinamento uma bancada de testes com bombas e hidropneumáticos em miniatura. Nós fazemos os nossos treinamentos em company, a utilização desse deck de demonstração, ok? Vou falar rapidamente sobre isso. É importante, você pode, na realidade, colocar o seu mini TP1, que nós chamamos, entrar numa rede da Blackwell e você, clicando nele, você vai saber exatamente o que está acontecendo em termos de pico de pressão. Esse instrumento ele lê 1000 vezes por segundo e anota as pressões 100 vezes por segundo. Você pode
setar de modo que não crie um overload na sua memória. Então, você vai estar vigiando o seu sistema em qualquer lugar de onde você esteja, durante todos os dias, todas as semanas, todos os meses, e por isso você pode ir fazendo uma comparação com a prova inicial do projeto, verificando se existe algum tipo de picos de pressões que são anomalias que aconteceram com uma desregulagem de uma válvula, uma descalibração de um tanque do pneumático, uma perda de rigidez de uma mola de uma válvula de retenção e assim por diante. Então, o equipamento é absolutamente fantástico eu diria, um dos mais fantásticos que tem, uma das tecnologias mais interessantes que tem para você ter uma segurança maior no seu sistema, inclusive em contaminação de redes, que é um problema muito grave, você verificar se existe esse pico de pressões. Às vezes você toma uma série de medidas de reparação daquela rede, mas o que está quebrando a rede, na realidade, são os picos de pressão, e você não está observando isso, tá certo? Porque as válvulas retores de pressão não têm a velocidade suficiente para fazer uma solução, ok? Então, pessoal, otimize seus recursos, não perca dinheiro. Esse vídeo aqui vai ser, muitos já viram esse vídeo, é interessante. É raro um vídeo de um acidente ocorrendo. Então, pessoal, vocês viram, é um raro vídeo que geralmente você não tem esse tipo de... Eu tenho um outro também, mas é de uma partida de bomba que provavelmente deve ter ou matado ou machucado muitos os operadores. Bom, trabalhando da forma correta, eu e o André, da Water Project, na mineração caraíba, fizemos um trabalho de longo tempo, longo período na mineração, e eles conseguiram um rebaixamento do custo de energia, uma redução de manutenções corretivas, simplesmente porque nós trabalhamos de acordo com o que manda a ciência, baseado na ciência e na tecnologia. Isso foi um grande orgulho para a nossa empresa, tá certo? Para finalizar, quem considera que conhecimento é custo, conhece o preço da ignorância, e eu acho que, com isso, nós finalizamos nossa apresentação. Eu agradeço a todos, e se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, por favor. Francisco, a gente tem duas perguntinhas aqui. Zé, eu vou pedir para vocês dois ajudarem aqui. O Djalma perguntou, eu faço a pergunta, Djalma, mas se você estiver por aí ainda, quiser abrir o áudio para fazer essa pergunta, qual é o valor da rugosidade absoluta a ser adotada no cálculo da perda de carga, tanto usando o Colebrook quanto o C de Hazen-Williams? Tá. Eu acho que essa é uma pergunta que até o Danieleto poderia responder melhor do que eu. Só um minutinho. Descompartilha a sua tela, Francisco. Para a apresentação, é isso? Vamos lá, Zé. Djalma, por favor. Tá bom. Apesar de receber a resposta, eu prefiro que o Danieleto, especialista no produto, faça uma resposta mais adequada ao produto dele. O Hazen-Williams do polietileno, assim como é muito parecido com o do PVC e dos plásticos de gel, né? Normalmente se diz que o Hazen-Williams teórico é de 150. Eu trabalho com 145 normalmente. E para o Colebrook, né, eu costumo trabalhar com 50 micro, né? A literatura fala em 10 micro, né? Eu trabalho com 50 micro, a diferença de cálculo não é tão significativa e você tem um fatorzinho de segurança. Então, 50 no Colebrook e 145 no Hazen-Williams.
O que é importante salientar no polietileno é que, embora ele seja praticamente idêntico ao do PVC, né, nós não temos o efeito de incrustação no polietileno é quase desprezível. Então, quando o projetista, né, está acostumado, quando ele vai dimensionar a tubulação, ele fala, ó, esse tubo tem um diâmetro 100, mas daqui a 5 anos ele terá um diâmetro 90, daqui a 10 anos terá um diâmetro 80. Aí ele já dimensiona o tubo com um diâmetro 80 e ainda coloca um fator de Rasmussen de 80. Isso é muito comum para quem projeta ferro fundido, né? Polietileno não tem isso, tá? A incrustação do polietileno é praticamente desprezível. Então, o diâmetro interno vai se manter ao longo da vida útil. Então, você pode trabalhar com 145 Rasmussen ou um Colebrook de 50 micron, que você vai estar tranquilo. Tá bom? Está respondido? Bom, ele não apareceu aqui. Eu tenho uma observação aqui para o especialista, para o nosso competente especialista, o Danieleto. Quando você faz um estudo de transientes, você considera a pior situação. Tá? A pior situação é quando você tem a condição de vazão maior. Então, trabalhar com a vazão maior é uma boa prática, e não trabalhar com o final de plano. Tá? No final do plano, no sentido do tubo envelhecido. Então, é onde você vai ter maior velocidade no início do plano. Então, por isso, nós trabalhamos geralmente com o coeficiente inicial. Correto. E no polietileno isso é verdade. Então, mantém. O Djalma falou que está ok. Temos mais uma pergunta também do Walter. Ele está aqui. Se ele quiser fazer essa pergunta, Walter, ele quer saber sobre um cálculo aqui. Você pode refazer para a gente? Você está pergunta? Não, é o Walter. O Walter tem uma pergunta aqui. Walter, disponibiliza aí seu áudio. Você está ouvindo? Sim. Estou sim. Danieleto, eu gostaria de saber se existe uma fórmula prática para nós calcularmos a ancoragem dos flutuantes já com os conjuntos motor-bombas acoplados e também, já pegando um gancho, já aproveitando o ensejo, também sobre cálculo dos flutuadores ao longo do tramo. Tá. Walter, eu não sei se você tem o meu livro. Se você tiver meu livro, tem um capítulo só que trata de forma bastante simples sobre o dimensionamento de flutuadores, né? É um cálculo muito simples. Se você não tem, eu peço para a Carol pegar o teu contato, eu te mando, tá bom? Tudo bem. Ok, obrigado, Daniel. Bom, gente, tem mais alguma pergunta, pessoal, para a gente finalizar aqui a apresentação? Só um outro ensejo também. O Francisco, o Cláudio tinha no chat, ele falou, deixa eu olhar aqui o chat, se ele falou sobre válvulas de alívio e ventosas. Então, eu informo que aquela pergunta, Francisco, que eu fiz sobre a ausência de válvula de retenção, mas existem ventosas e válvulas de alívio, entendeu? Então, ao longo do conduto, existem ventosas e válvula de alívio, entendeu? E aí, de qualquer maneira, a gente faz toda a manobra manual. Caso haja necessidade, a gente faz de maneira manual, entendeu, Francisco? Entendi. Quando nós falamos de transientes, seria, vamos dizer assim, uma palavra um pouco forte, né? Leviandade, da minha parte, fazer qualquer tipo de afirmação sem conhecer o problema, tá? E eu sugiro também que quem trabalha com transientes quantifique o que você está fazendo, pelo menos através de softwares, porque certamente, se ocorrer algum tipo de incidente, nós profissionais vamos ser chamados para responder sobre isso. E sem a quantificação, e somente a impressão, ou a vivência, que é muito importante também, enfim, o engenheiro ele tem uma
o seu bom senso, mas isso não é suficiente legalmente, tá? Então, é importante que se tenha a quantificação do que se há de fazer. Em válvulas de alívio, por exemplo, você tem tempos de abertura, tempos de fechamento, tempo de permanência em aberto. No fechamento, você tem uma elevação de pressão. Na abertura, você tem um decaimento de pressão. Quando a água entra na válvula, você pode ter um fenômeno chamado cavitação por bloqueio, que você tem uma pressão muito alta dentro da tubulação, a pressão eventualmente, eu não estou falando que sejam todos os casos, muito baixa, e essa válvula pode entrar no que a gente chama cavitação por bloqueio e diminuir a capacidade de saída do fluido do sistema. Então, todos esses aspectos devem ser avaliados quando você trabalha com os transientes hidráulicos. Existem outros mais, mas eu não gostaria de prolongar essas considerações. Mas foi muito esclarecedor, obrigado. Obrigado. Gente, temos mais uma pergunta aqui do Luciano. Por favor, Luciano, pode abrir seu microfone, por favor, e fazer a pergunta? Boa tarde a todos. Danieleto, com relação à aplicação do PAD, competindo com os demais tubos em linhas de recalque, tá? Como é que está a competição em relação a custos? Mesmo considerando aí uma aplicação típica internada, né? Nós criamos umas faixas de diâmetro aí no qual a gente ganha uma vantajosidade em relação a custo. Fala mais um pouco aí sobre esse nível de competição com os demais materiais. Tá, Luciano. Está nos assistindo o professor Fernando Duarte, que fez um trabalho muito bom para a Associação Brasileira de Tubos de Poliolefínicos, a BPE, fazer uma comparação com diversos materiais. Esse estudo todo, se você entrar no site da Associação Brasileira de Tubos Poliolefínicos, ABPE, como nós falamos, né? Então, abpebrasil.com.br, você tem todo um estudo comparativo por faixas. Então, por exemplo, em redes, né, onde normalmente nós falamos, a competição maior é com o PVC-PBA, por exemplo, né? Então, tubos de DN100, 150, né? Então, tem uma comparação com o PBA. Aí você tem comparação com o ferro fundido, você tem comparação com o aço. Então, o Fernando fez um trabalho muito legal sobre essas comparações. E o que eu posso dizer, o ideal é você entrar lá, você vai ver, assim, são 200 e tantas simulações, o Fernando pode me corrigir, acho que 200 e tantas simulações que foram feitas em condições de aterro mais elevado, mais aflorante, mais, enfim, com escoramento, sem escoramento. Ele fez 200 e tantas simulações comparando desde DN100 até tubo de 1.000 milímetros. E, grosso modo, o que eu posso dizer é o seguinte: o polietileno é algo em torno de 30% mais barato em praticamente todas as instalações, quando você considera a instalação. Por quê? O polietileno dispensa bloco de ancoragem quase sempre. O polietileno você consegue fazer valas estreitas porque você não precisa, você pode soldar tudo fora da vala e colocar dentro da vala. Então, o polietileno tem uma menor perda de carga, então você acaba podendo diminuir o diâmetro do tubo, e por aí vai. Quando você considera o custo da instalação, né, sem considerar manutenção, porque o Fernando nem entrou em manutenção e nem entrou em economia de energia. Se você levar em consideração só isso, o polietileno é sempre mais barato, ele só empata com o aço com tudo de 800 para cima. Daí para baixo, ele é mais barato que todos os outros. Mas o melhor mesmo é você entrar lá no www.abpebrasil.com.br, você tem todos os estudos lá, tem 200 e tantas simulações para você analisar, e todos os custos baseados nos custos, na época o Fernando usou os custos de obra da Sabesp, tá? Então, os custos de abertura de vala, recomposição, tudo da Sabesp. Ele pegou os custos da Sabesp e colocou naquela planilha. Dá uma olhadinha lá que você vai ver, tá bom? Obrigado. Valeu. Pessoal, temos mais alguma pergunta?
Se não tivermos, a gente vai encerrar. Ô Zé, estão perguntando aqui, onde pode adquirir seu livro? Não pode. Acabou. Acabou. Mas, ó, espero que até o final do ano tenha uma edição nova aí que está no forno. Espero que saia uma edição nova aí até o final do ano. Infelizmente, nós não temos nem para remédio mais, mas quem precisar de alguma informação, pode passar um e-mail para a Carol aí. A gente está aqui dando suporte de sempre, independente do livro, a gente vai poder fornecer o material para vocês, a gente passa o capítulo que vocês precisam estudar e analisar, tá bom? E vamos ver se até o final do ano aí a gente consegue lançar uma edição nova, vamos ver, tá bom? Ô Zé, Posso falar? pode, né? Pode. Rosa Maria Sanepar, parabenizando o Danieleto pelo evento, o Francisco também pelas colocações bastante técnicas, e o pessoal da Sanepar que está nos ouvindo, o livro que eu ganhei do Danieleto está na biblioteca já, eu coloquei alguns 2 meses atrás, para que o pessoal faça uso aí do conhecimento, tá, Danieleto? Tomei essa liberdade de difundir teu material aí. Mas parabéns aí pela iniciativa, eu acho que cada vez mais, se a gente fizer isso daqui, é de um valor enorme a nível de conhecimento para o saneamento no Brasil. O povo é muito carente de informações técnicas e objetivas. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, é uma alegria, uma honra ter a participação de vocês, e agradecer ao Francisco, né, essa parceria, essa aula de transiente para a gente aí, e espero que a gente possa ter outras oportunidades juntos aí, Francisco. Tá bom? Ô, Danieleto, faço minhas suas palavras, obrigado pela oportunidade, creio que é um assunto extremamente instigante e nossa sociedade é muito carente desse tipo de conhecimento. Eu creio que foi, de fato, uma oportunidade interessante de mostrar como o transiente pode ser apresentado de uma forma mais simples e, consequentemente, as decisões dos engenheiros podem ser tomadas com mais segurança. Legal. Gente, nas próximas semanas agora tem uma série, hein? Tem mais 4, hein? Tem mais 4 lives aí. A última eu vou tocar, vou cantar para vocês. Pessoal, agradeço a presença de todos. Eu peguei os e-mails, a gente vai encaminhar a apresentação. Peço que vocês também fiquem atentos às redes sociais, que a gente vai disponibilizar essa live aqui para vocês divulgarem para o pessoal que não pôde assistir, tá joia? E vocês acompanharem as próximas. Na semana que vem, na quarta-feira, a gente vai ter outra. Legal, gente. Um abração, boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, obrigada, pessoal. Ó, guarda o acarajé aí, Francisco. Perdão? Guarda o acarajé aí que eu estou chegando, hein?